Fala aí, povo de Deus. A gente ainda está passando aí por alguns momentos complicados, né, de coronavírus. Então quero deixar uma mensagem aí bem rápida, porque eu estou vendo que o povo de Deus está ficando um pouco confuso. E eu quero pedir à liderança que ela comece a repensar a forma que é colocada as coisas nesses tempos difíceis, porque o nosso povo anda sofrendo com tantas opiniões. Então vamos tentar entender esse momento que nós estamos passando. Eu quero tomar base em cima lá de João 4, quando Jesus ele passa por Samaria, e lá em João 4 diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Primeira coisa que nós temos que entender é que é necessário que se passe o que nós estamos passando nessa época, para que se cumpra as Escrituras. Jesus Cristo está voltando, e isso é um dos sinais. Então é necessário que se passe por os momentos de crise, pelos momentos de dores. É necessário que surjam sim essas enfermidades e as doenças. Por quê? Porque está escrito na Escritura. Então é necessário que se cumpra as Escrituras. Na verdade, então eu não sei por que tanta discussão, ou por que tanto alarmes, né? Quando na verdade a igreja já deveria estar preparada para isso. E nós vemos que há opiniões diferentes em meio a tudo isso. E Jesus Cristo, quando ele passou por Samaria, ele encontrou uma samaritana naquele lugar. Então ele começa a conversar com a samaritana, e a samaritana fica meio abismada, porque é um judeu conversando com uma samaritana. Isso não era normal, mas era necessário. Meu irmão, tudo que estamos passando é porque é necessário passar. Mas quando chega, é aí que eu quero pautar, aí que eu quero, meu irmãozinho, você, meu pastorzão, sabe, que se posicionou em meio a esse tempo difícil, aí que eu quero que você para e reflita. Lá em João 4:19, aquela mulher, ela começa a identificar Jesus naquela conversa, e ela diz: bem, agora eu sei que o Senhor é profeta, porque Jesus começa a dar sinais, e ela começa a ler os sinais em Jesus, e ela diz: olha, eu estou vendo que o Senhor é um profeta. E ela começa a querer escutar a voz de Jesus. Meu irmãozinho, o pastor Jesus está falando individual contigo. Aquela mulher diz assim: nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, diz que é em Jerusalém. Sabe, há uma grande discussão em meio a essa crise, quando se diz assim: olha, vamos evitar aglomeração. Então a minha igreja, ela vai suspender os cultos, ela vai suspender as reuniões. Olha, vocês vão adorar em casa, olha, nós vamos passar e transmitir alguns ensinamentos pela internet. Então levantam outros pastores e diz: olha, não devemos levantar o culto, porque é em momentos difíceis que nós temos que nos reunir. Olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha, e tantas coisas, que eu concordo com tudo isso, com tudo que se é dito, sabe? Eu acho sim, irmãozinho, você que está falando isso aí, que a sua igreja não pode fechar por causa do coronavírus, não feche. Eu também concordo com você, irmãozinho, que diz: olha, as nossas portas do templo ficarão fechadas, mas nós adoraremos em casa, pela internet. Olha, faça isso também. Sabe por quê? Porque Paulo, ele começava a falar sobre a tolerância lá em Romanos 14, né? E havia uma discussão entre os irmãos, porque uns pensavam de uma forma, outros pensavam de outra. Uns diziam que poderiam comer de tudo, o outro disse que não poderia comer de tudo. Então lá em Romanos 14:13 ele diz assim: ó, quem come de tudo não deve desprezar quem não come. E olha, quem não come de tudo não deve julgar ao que come de tudo. Então o que eu quero falar para você? Nós temos que ser menos julgadores de nossos irmãos, e temos que ser mais ouvintes da palavra de Deus. O que Jesus falou para você, meu irmão? Talvez você tenha que permanecer com seu templo aberto. Talvez seja necessário que a porta do seu templo não feche.
Mas talvez naquela outra igreja, naquele outro templo, é necessário que se feche, porque há necessidade de uma comunhão em casa. Talvez o Senhor esteja despertando algumas igrejas para a sua comunhão em casa. Talvez sejam pessoas que tenham perdido a essência de família e precisam estar orando com a sua família, precisa estar recebendo no seu próprio lar. E talvez o outro não, o outro precise ficar com as portas abertas, porque existem pessoas desesperadas nas ruas procurando um templo para pedir oração. Então, olha, não critique. Sabe, os nossos membros estão ficando confusos. E pior, os membros estão julgando os membros de outras denominações. Isso aí não é bom, porque aquele que não é crente começa a olhar e ficar desacreditado por tudo isso. Diz, olha, eles mesmos estão confusos mediante a essa tribulação toda, essa dificuldade toda. Então quem são eles para falar alguma coisa para mim? Irmãos, vamos respeitar a opinião uns dos outros, sabe? Aquele que come carne não critica o que não come, sabe? O que não come não julgue o que come. É momento de se unir, porque Jesus Cristo, Ele está voltando e é necessário passar por tudo isso. É necessário para que se cumpra as Escrituras. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmãozinho, sabe? Você ir à igreja não te faz um salvo. Eu creio que se Jesus Cristo voltasse hoje, muitas igrejas ainda ficariam cheias de pessoas que nunca entenderam o Evangelho. Porque ir à igreja não faz de você um salvo. Ser salvo faz de você uma igreja. Vamos nos unir mais. Vamos nos unir mais. Fica na paz do Senhor, para e medita, e não fica triste aqui com essa voz profética não, amém? Porque na verdade, nós somos um, nós estamos juntos passando por esse momento.